Congresso, indo direto a Brasília. Napoleão de Castro. Boa tarde, Napoleão. O paciente foi passado. Um abraço, Bruno. Muito boa tarde a você. Nesta quinta-feira, prazer voltar de Brasília para levar as informações e atualizar o nosso telespectador numa semana politicamente muito conturbada aqui em nível de Congresso Nacional. A noite da quarta-feira marcou a retomada do comando da mesa diretora pelo deputado Hugo Mota, republicano do nosso estado, presidente da Câmara Federal. Ele fez um discurso de quase 30 minutos, chamando a atenção para a necessidade de unidade e sequência dos trabalhos legislativos na Câmara Federal. A lista de presença registra o comparecimento de 298 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Quero convidar os demais membros da mesa para tomarem seus assentos pela gravidade do momento e solicitar aos demais parlamentares que deixem o espaço para a mesa trabalhar. O lugar dos deputados é abaixo, solicito a todos educadamente que permitam os trabalhos da mesa. Quero contar com a colaboração de todos para que tenhamos o respeito. Então, não vai ser na agressão que nós vamos resolver esse problema. Então, nós queremos aqui, até para que tenhamos a paridade, a mesa possa se manifestar ao longo do que tem acontecido nesses últimos dias, eu peço a todos aqui, de maneira educada, que possamos deixar aqui o espaço para a mesa e peço aos parlamentares que possam tomar os seus lugares. É educadamente o que eu estou pedindo. Peço à Polícia Legislativa que possa garantir a ordem no plenário. Eu estou aqui da maneira mais paciente possível, tentando fazer a retomada dos trabalhos, mas eu estou aqui com a melhor das intenções para que possamos fazer a condução dos trabalhos. Eu quero, diante do clima conflituoso da casa, dizer que durante todo o dia de ontem e durante o dia de hoje, nós tivemos a capacidade de buscar dialogar com todos os líderes dessa casa. Eu tive a oportunidade de falar ontem por telefone com vários, hoje pessoalmente estive com todos. E quero começar dizendo que a nossa presença nesta mesa na noite de hoje é para garantir duas coisas. O primeiro, a respeitabilidade a esta mesa, que ela é inegociada com quem quer que seja. E a segunda coisa, e o segundo motivo, é para que esta casa possa se fortalecer. Nós temos um compromisso muito firme com o fortalecimento do parlamento brasileiro. Talvez, nesse momento, nós estejamos ocupando uma das cadeiras mais desafiadoras do país, pelo momento que estamos vivendo, por aquilo que, ora, nos divide, pelas posições de cada um, e essa sempre foi e sempre será a casa do debate. No dia em que eu me elegi, eu disse que aqui nesta cadeira estava sentando não um presidente-deputado, mas um deputado-presidente. Então, eu me coloco no lugar de cada um dos que estão aqui e sempre lutarei pelo respeito às nossas prerrogativas e pelo livre exercício do mandato. Quero, nesse momento, reafirmar esse compromisso. E esse exercício do mandato, ele se dá principalmente no respeito àquilo que para nós é inegociável, que é o direito de cada um aqui exercer o direito à fala, o direito a se posicionar
e de quem preside a casa de presidir os trabalhos. Então, estamos aqui para, de certa forma, reafirmar esse nosso compromisso. Nós tivemos um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da casa. É comum? É comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia e aquilo que para essa casa é o sentimento maior dessa casa, que é termos a capacidade de aqui dialogar, fazermos os enfrentamentos necessários e deixarmos a maioria se estabelecer. Para que isso aconteça, é necessário que esta mesa, aqui representada por mim e pelos meus pares, ela possa ser constantemente reconhecida, para que tenhamos condição de poder, com o voto de cada um dos senhores e senhoras parlamentares, exercermos o mandato à frente dessa mesa diretora. Aqui, quero mais uma vez dizer que nós vamos continuar apostando no diálogo, mesmo quando muito poucos, quase nenhum ou ninguém acreditar mais nessa ferramenta, porque só o diálogo é que nos trará à luz das grandes construções que o Brasil precisa. Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional, e penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar, e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população, que tanto precisa aqui das nossas decisões. O compromisso que assumi com todas as lideranças neste dia foi de seguirmos dialogando, sem nenhum preconceito a qualquer pauta, pautas que venham da esquerda, da direita, dos partidos de centro. Nós vamos continuar dialogando sobre todas essas pautas, sem inflexão. Esta mesa não negocia a condição de presidência para construir qualquer solução para o país. Nós temos a certeza de que o Colégio de Líderes, na sua sabedoria, irá seguir pautando esta casa e o sentimento da maioria dela. É isso que tem acontecido até aqui e é dessa forma que nós temos procurado agir. Não me distanciarei da serenidade, não me distanciarei do equilíbrio, nem me distanciarei da firmeza que é necessária para presidir essa casa em tempos tão desafiadores. Os senhores e senhoras não esperem nunca desta presidência omissão ou coragem para decidir sobre qualquer tema. Hoje, nós estamos aqui oficialmente retomando os nossos trabalhos. O que aconteceu entre o dia de ontem e o dia de hoje, no movimento de obstrução física, não faz bem a esta casa. A oposição tem todo o direito de se manifestar. A oposição tem todo o direito de expressar a sua vontade. Inclusive, tem hoje solidariedade de alguns partidos fazendo obstrução à pauta desta semana. Mas tudo isso tem que ser feito obedecendo o nosso regimento, obedecendo a nossa Constituição. E nós não vamos permitir que atos como esse que aconteceram entre o dia de ontem e o dia de hoje possam ser maiores do que o plenário e do que a vontade desta casa. Não estou aqui para momentaneamente agradar nenhum dos polos. Não estou aqui para ser conivente com uma agenda que tenha um só compromisso ou um só lado. Nós estamos aqui para procurar construir a pauta da convergência, a pauta do fortalecimento do parlamento, mas, acima de tudo, que tenhamos uma pauta pró-país. Essa tem sido a minha luta desde o início, recebendo muitas vezes críticas de um lado, críticas de outro, mas sempre com um foco comum, que é podermos ter uma agenda pró-país para entregar à população brasileira. Eu penso que um dia que começou obscuro nesta casa, termina com a clareza do bom senso e da construção
de que tudo através do diálogo é possível. Até quando nós não estamos mais acreditando nos resultados que possam nos trazer até aqui. Então, hoje, com diálogo, com respeito, sem atropelar absolutamente ninguém, mas com muita firmeza de que essa presidência precisa, deve e vai funcionar, nós estamos aqui oficialmente abrindo os trabalhos após o recesso parlamentar, para que possamos, a partir de amanhã, termos uma pauta pró-país. Fica aqui o meu agradecimento a todos que se esforçaram por esse momento. Eu entendo aqui as razões que motivaram a todos, a todos que motivaram os movimentos aqui realizados. Nós temos que, nesse momento, entender que até quando ultrapassamos o nosso limite, tem limite. Eu penso que o que aconteceu aqui nessa casa não foi bom, não foi condizente com a nossa história e só reforça que nós temos que voltar ao obedecimento do nosso regimento, da nossa Constituição e do bom funcionamento desta casa. Contem sempre com essa presidência para agir e defender os interesses do parlamento, defender as prerrogativas parlamentares. Portanto, as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ontem, logo após a obstrução por parte dos deputados de oposição, em um gesto de pressão, cobrando da presidência da Câmara dos Deputados, que tem total e plena prerrogativa de pautar os assuntos de interesses daquela casa. A oposição faz esse movimento logo após a determinação da prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. São duas pautas nesse instante que a oposição tem batido na tecla. Primeiro, é a questão da anistia, uma anistia ampla para todos os envolvidos nos atos relacionados ao 8 de janeiro, assim como também uma outra pauta da oposição é a pauta relacionada à questão do fim do foro privilegiado, pedindo que os casos envolvendo deputados e senadores, eles sejam julgados pelos tribunais regionais de cada região, que é o famoso TRF de cada região. Hugo Mota conseguiu aí, é preciso fazer um registro da habilidade do presidente da Câmara, Hugo Mota, que foi eleito ali num cenário que tem dois lados, tem um lado bom e tem um lado ruim. Foi eleito com 444 votos, com a ampla maioria. Isso deu a ele um certo conforto na eleição. No entanto, não tem como ele fazer mágica e conseguir agradar os dois lados. Tanto a esquerda como a direita apoiaram o projeto da eleição de Hugo Mota, que nesse instante não está conseguindo fazer uma entrega 100% para nenhum lado, vivendo esse momento de turbulência lá em Brasília e tendo essa capacidade aí de sentar à mesa, de conversar com os líderes e trazer essa promessa de continuidade dos trabalhos do poder legislativo brasileiro. Olha, mudando de assunto, receba aqui nos estúdios da TV Arapuã o presidente da Companhia Docas na Paraíba, Ricardo Barbosa. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem contigo? Boa tarde, meu querido amigo Bruno Pereira, meus cumprimentos a você, extensivos a todos os telespectadores, tudo bem. Para quem está em casa agora nos acompanhando, que já ouviu ou escuta falar no Porto de Cabedelo, não tem dimensão qual é a importância daquele instrumento para a nossa sociedade, na construção do nosso estado como um todo. Com alguém que está lá na frente da Companhia Docas, que administra o Porto de Cabedelo, o que é o Porto de Cabedelo? O Porto esse é o nosso objetivo, de transformá-lo, de consolidá-lo como um vetor de desenvolvimento regional. Essa foi a missão que nos foi confiada pelo governador João Azevedo e que a gente está com todos os esforços, com todas as prioridades, inclusive de vida. Eu estou morando literalmente, não apenas em Cabedelo, mas praticamente no Porto, para que a gente avance e transforme-o num vetor de desenvolvimento regional. O papel do Porto é fazer a operação de cargas. Hoje, grande parte das cargas do Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais e 90% de suas cargas são rodoviárias. As cargas que abastecem todos os estados, todas as regiões, elas são escoadas e abrigadas nos seus locais de destino, fundamentalmente pelo modal rodoviário. E o setor portuário tem crescido no mundo todo. É um dos setores que mais crescem na economia mundial. E a gente está nesse esforço, os investimentos que estão sendo feitos a partir dos repasses de recursos
pelo governo do Estado, através do governador João Azevedo, da decisão do governador João de nos apoiar nessa transformação do Porto num vetor de desenvolvimento regional, nós estamos agora nos preparando para uma inserção efetiva em termos de Nordeste, de sermos um porto eficiente, um porto operacional, um porto competitivo no âmbito do modal aquaviário aqui no Nordeste, transformando o Porto de Cabedelo de forma pioneira. Nunca houve operação de container pelo modal aquaviário, transformando o Porto de Cabedelo numa rota de cabotagem de container. Ou seja, as cargas escoadas para fora na modalidade de exportação ou as cargas recepcionadas como importação, que elas cheguem à Paraíba através do Porto de Cabedelo em grandes navios, em cargas de container. Isso é um esforço hercúleo, daquela dragagem que foi feita, a transformação do porto. Hoje nós temos um novo porto. O porto é absolutamente outro sob todos os aspectos, na sua infraestrutura, nas suas edificações, nos seus avanços operacionais, na questão das políticas de sustentabilidade. É o porto público hoje com melhor viés de proteção e convivência ambiental do Brasil, é o Porto de Cabedelo. Estamos operando com energia fotovoltaica, com reuso de água, com poço artesiano, todo o abastecimento de água do porto, inclusive os dos navios que lá atracam com água extraída do subsolo, com lava-rodas, todas as cargas, todos aqueles caminhões que entram e saem do porto passam por um sistema de lavagem absolutamente automatizado, com reuso dessas águas. Enfim, a questão da sustentabilidade hoje do porto tem sido, inclusive, copiada. A gente tem recebido caravanas de diversos portos para copiar não apenas esses avanços e inovações na área de sustentabilidade, mas, igualmente, na questão social. Temos o maior projeto social portuário do Brasil, que chama-se o Porto Cidade. Inclusive, na próxima segunda-feira, 18, estaremos entregando uma sede própria dentro do interior do porto para abrigar os 4 pilares do Porto Cidade, que é o porto que cuida, porto que toca, porto que educa e porto que preserva no pilar sustentabilidade. Dentro desse processo das nossas relações internacionais de exportação, a Paraíba tem produtos que são exportados para os Estados Unidos. A exportação desses produtos tem sofrido alguma queda em relação à questão do tarifaço de 50% aplicado pelo presidente Donald Trump? Nós temos reflexos nas operações do Porto de Cabedelo? Não tivemos, mas teremos. Nós exportamos aí nesse ciclo dos últimos 15 meses, 1.100.000 toneladas de petcoke, matéria-prima para fábrica, para a indústria cimenteira, matéria-prima para os polos cerâmicos, e 1.100.000 toneladas foram exportadas para os Estados Unidos. Nesses 60 dias passados, nós não tínhamos previsão de nenhuma carga de exportação desse produto. Temos um cenário para a partir de setembro. E esse cenário, naturalmente, se dificulta muito, esse cenário se aviltam as perspectivas de sucesso dessas operações, porque esse é um produto de baixo valor, o petcoke, né, não é uma carga de alto valor e portanto, com um incremento de 50%, né, nos impostos, nas tarifas que cercam essa modalidade, e ele não foi incluído naquela lista de exceção, dificilmente a gente terá carga de exportação de petcoke esse ano. Isso, claro, traz um prejuízo para o porto, para a economia local e regional. A exportação de açúcar que fizemos o ano passado com muito sucesso, estávamos preparados para fazer um grande volume de exportação esse ano, inclusive para os Estados Unidos, para a Europa, África e Estados Unidos. Também essas perspectivas estão sobrestadas por conta das incertezas, né? Não apenas o açúcar está fora, o açúcar não entrou na lista também. O açúcar, hoje, dificilmente a gente consegue consolidar uma nova carga até o final do ano, salvo se cair esse tarifaço, porque o esforço será para as cargas que já estavam ali em vias de desatracação os navios, lá pelo Porto de Suape, pelo próprio Porto de Recife, por alguns portos do Nordeste, Pecém.
o Nordeste perderá com esse tarifaço, está perdendo agora, só nesse viés de açúcar, cerca de 150 milhões de dólares é a frustração que se prevê persistindo esse tarifaço. Então, você imagina, estamos falando aí de mais de 700 milhões de reais para a economia do Nordeste, quase um bi, é muita coisa. Enfim, o tarifaço é de todo danoso e ao lado dos danos que ele traz com a sua implementação, com a sua materialização, que ocorreu desde ontem, mas com as incertezas que ele gera, porque o presidente dos Estados Unidos tem um estilo absolutamente, né, acelerado de modular seus propósitos, e aí um dia é uma coisa, outro dia é outra, então você não tem um cenário que gere incertezas, que gere incertezas para as grandes exportações, e isso vai dificultar não apenas o Porto de Cabedelo, a Paraíba, o Nordeste, mas todo o país, o que já vem ocorrendo. Intervalo comercial do Minuto, volto já nessa conversa com o presidente da Companhia Docas na Paraíba, Ricardo Barbosa.